Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta, mais uma vez a mais um módulo aqui do nosso treinamento da NR10 e vamos falar agora sobre algumas medidas de controle do risco elétrico. O risco existe para os profissionais, a gente sabe disso, a gente já viu falar aí de várias consequências e vários problemas que são originados quando a gente trabalha da forma errada e agora vamos falar sobre algumas medidas de controle que geralmente são utilizadas hoje em dia para minimizar aí os possíveis impactos diante das nossas atividades no nosso dia a dia. Essas medidas elas vão desde procedimentos, análise de risco, especificação do equipamento de proteção coletiva e individual correto, né? Procedimentos com relação a algumas atividades especiais, principalmente quando a gente fala de áreas com potencial de risco, como o serviço elétrico de potência, né? Como painéis energizados de alta tensão. Então, tudo isso é importante e essas medidas de controle, elas envolvem inclusive também técnicas de trabalho e os equipamentos que você vai estar utilizando aí no seu dia a dia para desempenhar a sua atividade de forma segura. Então imagina o seguinte, que quanto mais conhecimento você possuir das características da atividade que você executa no seu dia a dia, mais fácil será para você pensar em medidas de controle para que você não se exponha ao risco. Então imagina o seguinte, que o risco, seja ele de origem humana, o que seria um risco de origem humana? Falta de treinamento, falta de capacitação, colocar um trabalhador muitas vezes para executar uma atividade em uma área de risco sem ele estar capacitado é um problema de origem humana. Deixar de cumprir um procedimento no qual você já foi treinado e capacitado é também um fator de origem humana. Né? Pessoa distraída, fazendo brincadeira o tempo inteiro durante a realização da atividade, é também um fator de origem humana. E o fator de origem material seria a condição da instalação pela qual você está trabalhando, as condições das suas ferramentas de trabalho ou dos seus equipamentos de proteção individual. Então, se existe alguma falha no meu sistema, significa que esta causa deste risco é de origem material. E o fato propriamente dito, que seria o acidente acontecendo, né, é resultado justamente das falhas preventivas que estão relacionadas aí às origens humana e origem material, né, podendo ter como efeito a ocorrência dos acidentes de trabalho. Esses danos, né, essas consequências podem ser lesões nas próprias pessoas, que podem inclusive ser fatais, nos levar à morte, podem ser muitas vezes efeitos materiais e financeiros, ou seja, e tomara a Deus que todas as vezes que um acidente acontecer, ele esteja sempre relacionado à questão do material e financeiro e nunca à questão da lesão do ser humano, porque a lesão do ser humano, muitas vezes, ela pode ser irreversível ou, em alguns casos, até fatal, podendo nos levar à morte, tá legal? Então, é importante que você aprenda no seu dia a dia, que você tenha o máximo de detalhes com relação à atividade que você desempenha, para que você aprenda a identificar os riscos, identificando eles, fazer uma análise aprofundada das características daqueles riscos, para pensar como eles podem ser avaliados, de que forma que eles podem ser mensurados ou quantificados, para que de certa forma você consiga pensar em medidas de controle. A ideia de você realmente ter o máximo de conhecimento relacionado aí aos riscos da sua atividade é justamente fazer com que você pense nas medidas de controle a serem implementadas para que a sua atividade seja feita de forma segura. E uma ferramenta hoje muito comum e muito usual nas indústrias, nas empresas e nas áreas de prestação de serviço é a famosa chamada de APR. O que é uma APR, gente? É uma análise preliminar dos riscos, ou seja, quando eu conheço o máximo das características da minha atividade e eu faço uma análise preliminar destes riscos, eu consigo possivelmente prever o que eu preciso fazer para que aquele acidente não aconteça e caso ele aconteça, qual a tratativa que eu tenho que dar com relação a ele. Então imagina o seguinte, eu preciso fazer uma manutenção, trocar uma tomada, preciso trocar de repente uma resistência elétrica de um chuveiro, preciso desligar uma chave
de algum circuito para executar uma atividade de manutenção. Quem é o profissional geralmente envolvido nessa atividade? A ideia é que sempre seja um profissional capacitado, como um eletricista ou um engenheiro elétrico, mas existem alguns casos, às vezes, que a pessoa ela não é esse tipo de profissional. Por exemplo, todo homem uma vez na vida vai precisar trocar uma resistência elétrica de um chuveiro, e nem todo mundo é eletricista. Eu posso fazer? Posso, desde que você tenha realmente conhecimento suficiente para não expor a sua vida a risco. Lembra que eu falei lá atrás, em uma das aulas anteriores, se você ainda não assistiu, assista, né? Falando justamente da importância do conhecimento e a diferença que faz na vida de uma pessoa quando ela sabe realmente o que ela está fazendo. Então, tudo isso é muito importante. Quais são os riscos que estão relacionados então a uma atividade de uma troca de uma tomada ou a substituição de uma resistência de um chuveiro? O risco de descarga elétrica, receber um choque elétrico, o risco de entorse muscular, dependendo do local ou do acesso que você possivelmente tenha que ter, né? E também o risco de queda, porque muitas vezes o local que você precisa acessar é alto e aí geralmente você pega uma escada que não está em boa condição de trabalho ou às vezes uma cadeira, né? Vamos pegar aqui como por exemplo a nossa casa. Utilizar-se de uma cadeira plástica para poder subir, para poder executar qualquer tipo de reparo ou manutenção, não é a melhor das opções que nós temos e que nós devemos fazer. Por quê? Essa cadeira pode ser uma cadeira de plástico, essa cadeira de plástico, ao você subir, ela pode não resistir à estrutura e ao peso do seu corpo, abrir as pernas e literalmente fazer com que você caia e sofra vários acidentes, além do choque elétrico, né? Nesse caso, porque se você não tiver tomado aí os devidos cuidados, a queda e as consequências também da queda. Qual seria, por exemplo, as medidas de controle que eu teria para evitar esse tipo de situação? A primeira coisa, fazer o desligamento da energia elétrica do circuito para fazer qualquer tipo de reparo, e esse é o primeiro princípio que a NR10 defende, que ela fala, que é a questão do seccionamento, ou seja, seccionar, separar, desligar o circuito energizado para que você possa fazer qualquer tipo de intervenção. Segundo, utilizar-se de uma escada ou uma cadeira, que é que seja, né, apropriada, que tenha resistência mecânica suficiente para suportar o peso do seu corpo. Na dúvida, não faça, solicite emprestado uma escada do vizinho, da vizinha, mas não se arrisque, porque a sua vida é uma só e depois que você morreu, aí já era literalmente. Já teve um caso do rapaz que uma certa vez foi trocar a resistência do chuveiro, subiu numa cadeira de plástico, a cadeira não suportou o peso do corpo dele, cedeu as pernas, fazendo com que ele caísse. Ao cair, a primeira reação que ele teve foi se apoiar no cano do chuveiro e nos dois fios que estavam logo um pouco mais acima. Como o próprio cano do chuveiro não suportou o peso do indivíduo, ele veio a cair, a machucar a perna, a bater com a cabeça contra o vaso sanitário e ainda assim receber uma descarga elétrica e ficar todo molhado. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas receber uma descarga elétrica junto com água, literalmente você potencializa ainda mais o risco e as consequências que você vai ter vítima desse acidente. Quando não, em alguns casos, até uma fatalidade que pode te levar a óbito, por uma coisa tão simples que era fazer a troca de uma tomada ou trocar a resistência elétrica de um chuveiro. Sabe aquele ditado que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é rapidinho, são só 5 minutinhos. Só que às vezes é melhor perder 10, 15 ou 20 fazendo tudo de forma correta do que muitas vezes você ter ali os últimos 5 minutos da tua vida. É isso mesmo. E a maioria dos acidentes, pessoal, eles acontecem nas coisas mais simples e que a gente não dá aí a devida importância, né? Então veja, com um exemplo muito simples como esse, e que um básico cuidado de usar uma cadeira ou uma escada apropriada e desligar a energia elétrica vai fazer toda a diferença em termos de proteção e em termos de segurança. Então repense muitas vezes a forma como você tem se comportado no seu dia a dia para executar aí as suas atividades de manutenção. Uma outra medida de controle existente e muito importante, que eu falei inclusive nesse exemplo da APR,
A desenergização do circuito, gente. Vai fazer qualquer intervenção, não importa qual é o tempo, desligue o sistema elétrico para que você não seja pego de surpresa, não se assuste, não se distraia, não encoste de forma acidental, de repente, em alguma estrutura, criando aí um terra e fazendo com que a descarga elétrica venha e seja recebida pelo teu organismo. Outra questão, mas eu não consigo desligar todo o circuito porque eu preciso testar os componentes, as placas. Então, nesse caso, tente trabalhar dentro de uma tensão extra baixa de segurança, como por exemplo, 50 volts em corrente alternada, o que possivelmente, caso aconteça qualquer acidente, não vai ser suficiente para causar uma fatalidade. Ou, de repente, se for o caso, priorize a utilização de ferramentas elétricas de 24 volts. Pode ser feito também, ao invés de ferramentas elétricas para a execução da atividade, você utilizar ferramentas pneumáticas, que também é uma alternativa para você não precisar trabalhar com o circuito energizado. É claro que a gente sabe que em muitos casos demora um pouquinho mais a atividade, porque você tem que seguir lá todos os preceitos da NR10, de desligar, bloquear, fazer a constatação da ausência de tensão, aterramento e sinalização, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, pense nisso como uma forma de você se proteger o tempo inteiro durante a realização da sua atividade. Outro exemplo de medida de controle do risco elétrico, você fazer sempre um bom isolamento das partes vivas. Imagina o seguinte, ferramentas manuais, como por exemplo uma furadeira, uma maquita, uma serra tico-tico, ou até mesmo esses equipamentos eletroeletrônicos que eu estou usando para gravar essa aula para você. Toda a parte elétrica de todos esses equipamentos que eu falei aqui para vocês, geralmente fica confinada dentro de uma carenagem plástica, proporcionando o que? Segurança para o seu utilizador. Então, pense da mesma forma, fez ali uma emenda de um cabo ou de um condutor, faça um bom isolamento para que as pessoas que vão utilizar aquele circuito posteriormente não se envolvam em acidentes, né? Então, se atente com relação a esses cuidados. Outro exemplo que pode ser feito dentro de quadros elétricos e muito recomendado é você utilizar de barreiras de acrílico ou de policarbonato para proteger o acesso em todo o barramento elétrico, para que ele não fique exposto. Deem uma olhada, por exemplo, nessa foto que eu vou mostrar aqui para vocês, referente a um quadro elétrico adequado, que cumpre todos os preceitos da NR10. Isso mesmo, se você observar, existe uma placa de acrílico e de policarbonato, nessa ilustração que eu estou mostrando, né, em que ela impede que a pessoa tenha um contato acidental com os barramentos elétricos e com todo o sistema energizado do quadro. Então, olha que coisa bacana, olha que estrutura muito bem feita e muito bem montada, para que o operador e para que o trabalhador da área elétrica, ao precisar religar algum circuito, ele não tenha que expor a sua vida à eletricidade. Imagina, você vai lá, abre a tampa do quadro e aí sem querer dá um tropicão. E aí, puf, vai com a mão direto no barramento elétrico. Parece que é aquela coisa, igual a gente fala, né? O pão com manteiga. Quando ele cai, geralmente ele cai com a manteiga virada para baixo. E a mesma coisa que muitas vezes acontece. É porque a pessoa tem azar? Não. É porque ela se descuidou e ela não praticou a prevenção. Então, procure investir um pouco mais aí na estrutura da tua empresa, fale com o teu chefe, o teu líder e o seu supervisor e faça uma boa adequação do seu quadro elétrico. Isso vai garantir a proteção dos trabalhadores, vai evitar que alguém se acidente e fique afastado da empresa por muito tempo, podendo causar, inclusive, nesse afastamento, em causa de um acidente, algum prejuízo para a empresa, porque ela vai precisar contratar outra pessoa para ficar no lugar, para suprir toda aquela demanda de trabalho. Então, vocês percebem que gastar um pouco mais com a questão de segurança do teu sistema vai ser muito mais benéfico, satisfatório e lucrativo para você. Muitas empresas já estão se conscientizando de que investir em segurança é um bom negócio e eu afirmo que realmente é um excelente negócio para que as pessoas não se envolvam em acidentes.
Outro exemplo de medida de proteção, vou deixar aqui a imagem para vocês verem, é esses invólucros, que são esses dispositivos de cor laranja, muito utilizado pelas concessionárias de energia para evitar também contatos acidentais durante atividades de manutenção. Outra coisa, os bloqueios e os impedimentos, que são chamados de lockout-tagout, que significa você ter meios de poder colocar num quadro elétrico, por exemplo, um cadeado, um fecho, né? E impedir de repente que ocorra um religamento acidental ou proposital do circuito que você está realizando a manutenção. Ah, mas não dá para bloquear o quadro, então tire o equipamento da tomada, procure um protetor de plug, coloque ele no plug da tomada e coloque um cadeado sobre ele. Dessa forma, o teu circuito ele vai estar energizado, só que ninguém vai conseguir ligar o equipamento de forma proposital ou acidental porque ele está com um bloqueio no plug, né? Outra forma de se proteger com relação aos riscos elétricos, utilizar de obstáculos e anteparos que possivelmente sejam resistentes à corrente elétrica, feitos de materiais que suportam, né, a exposição, materiais plásticos, materiais de borracha, materiais de couro, por exemplo, que possivelmente podem ser utilizados como barreiras de proteção entre você e a área na qual você irá realizar aí a sua atividade. Outra questão, a isolação dupla ou reforçada, que é muito utilizada em ferramentas manuais, como eu citei lá atrás. Toda a parte elétrica ela fica confinada dentro de uma zona de risco do equipamento e a parte estrutural externa ela é encoberta por uma carenagem plástica que nos proporciona o máximo de segurança possível. Outra forma de você se proteger é colocar fora de alcance das pessoas normais do dia a dia que não sejam profissionais habilitados todos os acessos e os locais aonde exista risco de eletricidade, ou seja, colocar fora do alcance dessas pessoas, fora das áreas de circulação, para que apenas profissionais capacitados e habilitados, assim como você está sendo, possa ter acesso a esse local, a esta zona de risco. Querem ver uma outra medida? Aquilo que nós chamamos de separação elétrica. Então imagina o seguinte, ó, eu estou aqui numa sala de aula, dando este treinamento para vocês, né? E toda a estrutura daqui da nossa sala de aula, para vocês terem ideia, ó, as tomadas têm um circuito individualizado, a iluminação tem 3 circuitos distintos, ou seja, eu tenho 3 interruptores para poder controlar toda a iluminação dessa sala de aula, até porque a gente tem aqui toda a questão dos efeitos de luz, pelo qual a gente trabalha para proporcionar o máximo de qualidade para os nossos alunos, né? E nós temos um circuito separado para o sistema de climatização de ar, nós temos um sistema separado para a nossa iluminação e nós temos um circuito separado para a área de tomadas onde são ligados os equipamentos. Então, é importante que a gente faça essa separação. Por quê? Ah, vou precisar mexer nas tomadas? Eu não preciso desligar a iluminação. Ah, vou precisar mexer na iluminação? Eu posso ligar uma iluminação provisória nas tomadas para iluminar e fazer com que eu não me exponha ao risco pela falta de luminosidade durante a atividade de manutenção. Então, é importante pensar nisso na hora de fazer a confecção do seu projeto, pensar nas pessoas que vão trabalhar naquele local, que vão fazer a manutenção posteriormente, e tudo isso, muitas vezes ali no teu custo inicial do projeto, vai sair um pouco mais, só que com o passar do tempo você vai perceber que isso vai facilitar e muito a sua vida, na questão de você economizar tempo e gerar segurança dentro do seu ambiente de trabalho, para que o profissional da manutenção possa ter ali a facilidade de trabalhar de forma segura, desligando todos os sistemas de forma individual. Tá legal? Uma outra medida de proteção que a gente não pode deixar de falar aqui, muito importante, o aterramento, gente, que tem como função escoar para a terra todas as cargas elétricas possivelmente indesejáveis, que podem ser decorrentes aí de faltas de fase e massa, uma indução, por exemplo, eletromagnética, uma eletricidade estática, uma descarga atmosférica, um retorno de fase. Então, tudo isso, esses vários acidentes, inclusive fatais, podem ser evitados
com o simples fato de você ter aí um sistema muito bem aterrado e muito bem dimensionado. Todo esse sistema vai compor os condutores, os barramentos de equipotencialização do seu sistema, os eletrodos de aterramento que interligados eles vão formar aquilo que nós chamamos de uma malha para a terra, ou seja, que direciona toda a corrente elétrica indesejável para a terra e não para o corpo do trabalhador, que pela sua própria função vai possuir aí uma baixa resistência, na qual a própria NBR 5419 recomenda que seja abaixo dos 10 ohms, né? Então, significa que periodicamente, inclusive, eu preciso fazer uma verificação das condições de aterramento do meu sistema e do meu circuito, para que você não seja pego de surpresa diante de uma situação de uma descarga atmosférica, né? Então, a norma fala que uma vez por ano, pelo menos, a empresa deverá fazer um laudo técnico atestando as condições de segurança do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento. Então se atente a isso. Tem empresas que faz o laudo, avalia a especificação, coloca aquilo na gaveta e nunca mais repete a avaliação. Aí cai uma descarga atmosférica, de repente o sistema não está dimensionado de forma correta, toma um prejuízo grande, um prejuízo enorme e muitas vezes os seguros que são feitos residenciais, comerciais ou industriais nem sempre cobre a questão relacionadas aí aos fenômenos atmosféricos. É inclusive importante que você verifique as cláusulas do seu seguro para ter essa certeza. Um outro tipo de dispositivo que nos ajuda como medida de controle é o DR, né, o dispositivo residual, que tem como princípio atuar desligando todo o meu circuito energizado dentro de alguns parâmetros pré-definidos. Então, alguém sem querer, de repente, foi lá e colocou alguma coisa na tomada, uma criança, por exemplo, ou de repente você estava fazendo uma manutenção, deu um curto-circuito em algo. Quando você tem o DR instalado, qual que é a ação dele? Desarmar e garantir a segurança do teu sistema e a segurança do utilizador. Hoje em dia, além do DR, nós temos também os DPS, os dispositivos contra surtos elétricos, que garantem a proteção do seu sistema em caso de uma descarga atmosférica, em torno de um exemplo de um retorno de fase ou algum problema que você tenha no seu sistema, ele ativa o dispositivo anti-surto e garante também a integridade do teu circuito, evitando aí inclusive perdas financeiras astronômicas, dependendo aí do equipamento pelo qual a tua energia elétrica alimenta. Então, se atente também com relação a isso, né? Então, essas são as medidas de controle que eu gostaria aqui de passar para cada um de vocês e no mais, nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!